Essa é a nossa esperança, Ele vive. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 1, eu amo a palavra de Deus e esse início de ano eu quero pregar algumas mensagens sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Alguns versículos do início para você e eu meditarmos. Aleluia. Preste atenção o que Deus vai fazer na sua vida hoje, hein? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Guarde bem essas palavras, a fazer. Começou, fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Jesus aparece 10 vezes aos apóstolos após a sua ressurreição, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Guarde essa palavra, promessa de quem? O Pai falha? Não, né? A qual, disse ele, de mim ouvistes. Bom, ele falou que o Pai falou e que ele falou que o Pai falou, que o Pai prometeu. Como Jesus não falha, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, 10 dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Deus é poderoso em suas palavras, e eu podia dizer que o livro de Atos é um tratado, além de um livro escrito, como todos sabem, por Lucas que escreve 2 livros, o livro do Evangelho de Lucas, segundo São Lucas, e o Atos dos Apóstolos, 2 livros escritos por Lucas. Eu posso dizer que o livro de Atos pode ser chamado também Atos do Espírito Santo, não só Atos dos Apóstolos, porque na verdade o Espírito Santo inaugura a igreja no capítulo 1, versículo 8, com poder e glória, com a manifestação, porque eles estavam esperando a promessa do Pai, e a partir desse capítulo 1, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, começa a ir numa sequência de crescimento da igreja, de perseguição da igreja e de desenvolvimento do ministério do apóstolo de Saulo, ou do apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos, ele tem para nós, igreja, um significado muito grande. Uma coisa que eu notei no livro de Atos é que ele trata justamente do agir do Espírito Santo. Se você tiver a oportunidade de ler, leia o livro de Atos inteiro. São 22 capítulos em que você vai acompanhar e ver o desenvolvimento da igreja, desde o dia da sua inauguração até ao ministério de Paulo, onde ele evangeliza
grande parte da Europa, da Ásia Maior, Ásia Menor, enfim, os confins da terra acontece justamente a partir dessa ordem de Jesus e da descida do Espírito Santo. O livro de Atos me chama a atenção também para um fato. Não existe a palavra amém no livro de Atos. Todos os livros da Bíblia concluem-se e tem a palavra amém. Amém significa assim seja. Quando alguém diz para você, Deus te abençoe, você fala amém, Deus abençoe, amém, assim seja. Por que o livro de Atos não tem a palavra amém? Porque Atos não concluiu. Lá, Atos é um livro que não concluiu. Porque a ação do Espírito Santo continua até hoje sobre a igreja. A ideia de Atos é que ela não iniciou e ela só vai terminar quando o Espírito Santo conduzir a igreja para o encontro com o noivo. Aleluia. Então, uma particularidade do livro de Atos é que esse livro não conclui. E é exatamente isso. Ele inicia mostrando o caminhar da igreja, o poder que a igreja começa, e ele tem uma continuidade na vida de quem? Da igreja que nasce a partir do trabalho e da manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, Atos, ele não foi encerrado, ele não acabou, porque a igreja hoje é a continuidade da manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, cumprindo uma palavra de Jesus que diz: eu enviarei um outro Consolador e ele estará para sempre convosco. O Espírito Santo vem, caminha com a igreja até o dia do arrebatamento, até o dia do encontro com Cristo nos ares. Louvado seja Deus. E o livro de Atos, ainda falando, introduzindo o livro, a mensagem, o livro de Atos ele é direcionado, assim como Lucas escreve o Evangelho de Lucas a um tal de Teófilo. O livro se você ler o Evangelho de Lucas, o capítulo final de Lucas é o mesmo a introdução de Atos. Ele termina com a ascensão de Cristo, e em Atos ele é como se fosse uma continuidade iniciando com a ascensão de Cristo. Então ele escreve para um tal de Teófilo. Teófilo é o destinatário dessa carta. E o que me chama a atenção nesse texto é no versículo 1. Eu gosto de conversar e comentar com a igreja. Escrevi o primeiro livro, ele está falando de quê? Do Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, olha a palavra-chave, começou a fazer. Começou. E, analisando esta palavra, Lucas, ele era um médico. Lucas não era um discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus. Lucas se converte andando com Paulo. Segundo a história, foi o médico de Paulo em uma das perseguições de Paulo. Ele acaba acompanhando Paulo. Ele é o homem de Paulo, ele é o moço que caminha com Paulo. E ele escreve o Evangelho de Lucas a partir de relatos, a partir de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, e a partir de testemunhos muito fiéis das pessoas que tinham passado pelo ministério de Jesus. Quando eu vou falar sobre algum milagre ou algum detalhe que contém Mateus, Marcos, em Lucas, eu gosto de ver por Lucas, porque ele detalha muito mais do que Marcos e Mateus, porque ele tira a partir de testemunhos, né? A partir de relatos de pessoas que participaram. Imagino eu, né, no lugar de Lucas, conversando com um menino que estava com os pães no dia da multiplicação. Imagine Lucas fazendo apontamento, falou: você é aquele menino que estava lá no dia da multiplicação? Sim, eu estava lá. Como que foi a história? Então ele acaba detalhando muito mais os acontecimentos, né, do que os próprios Mateus e Marcos. Tanto que eles são sinópticos, eles são parecidos
eles são iguais em muitos relatos, com alguns detalhes da diferença. É como se eu estivesse olhando para esse altar, você olhando daí e outro olhando de lá. Cada um vê de um ângulo, mas nós estamos olhando para a mesma coisa. Porque é o Espírito Santo que está direcionando a cada um. Mateus escreve para um determinado público, Marcos escreve para um outro público, Lucas escreve para Teófilo, que segundo estudos era alguém da alta corte daquela época, e que ele escreve, destina essa carta, que o Espírito Santo convencionou que ela fosse colocada no cânon sagrado, né, na Bíblia Sagrada, porque não é um livro de revelação, justamente mais esse Atos ainda, do Espírito Santo, para que a igreja pudesse aprender e conhecer. Mas o que me chama a atenção é sim, que Atos, com 22 capítulos, ele relata passos e passos do Espírito Santo movendo sobre a igreja. E no capítulo 1 ele fala da promessa, é onde eu li agora. Ele diz que o Espírito Santo é uma promessa. E aí ele continua dizendo, no 2, a promessa cumprida. Ele fala da descida do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém no capítulo 1, até que lá do alto sejais revestidos. No 2, a promessa acontece. No 3, começa o ministério de Pedro e João. Nós já pregamos sobre isso. No 4, uma continuidade. No 5, Ananias e Safira. Estevão, no capítulo 7, manifestação de Deus na vida de Estevão, o diácono Estevão, que quando pregava o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E esse que foi apedrejado, martirizado pelo evangelho, no momento em que Paulo segurava as roupas dele para que ele fosse apedrejado. No 8, fala da perseguição da igreja, onde Filipe é arrebatado de um lugar para o outro diácono que tem um ministério profundo e forte. No capítulo 9 fala de Saulo, cheio do Espírito Santo. E no 10 fala de Paulo movendo o comércio daquela época, cheio do Espírito Santo. Barnabé entra em cena no capítulo 11. Pedro, no capítulo 12. No capítulo 10 fala de Cornélio, onde Pedro visita a família de Cornélio e Deus começa a mostrar a salvação dos gentios. Então ele trabalha na igreja, faz milagre com a igreja. A partir do capítulo 10 ele abre para Cornélio, aquele que era um homem temente a Deus e que Deus tinha um memorial no céu pelo que Cornélio fazia. E Pedro tem um sonho, e nesse sonho, nessa visão, Deus fala para ele: não faça condenável, né, aquilo que eu abençoei, não condene isso. No capítulo 11 fala de Barnabé. No 12, prisão de Pedro, né, todos sabem. Barnabé e Saulo no 13. No 14, o Espírito Santo vai para os gentios. No 15, Silas é separado. No 16, o Espírito Santo impede a Paulo de ir a alguns lugares e direciona ele para ir em outros lugares. É uma direção do Espírito Santo. No 16, ele impede Paulo, né, atravessa a Macedônia. No capítulo 17 começa o ministério de Paulo. 18, ministério de Paulo em Corinto e Éfeso, um ministério de crescimento da igreja, onde ele fala que, olha, aqui tem uma porta muito grande, mas também os inimigos são muitos. E no 20 continua ainda o ministério de Paulo. Você vê que Paulo aí toma a cena, né, pelas viagens missionárias. Pedro ele acaba se afastando no 12. Paulo começa a agir, porque começou o trabalho, né, em Jerusalém, como Jesus havia dito, em Samaria, na perseguição no capítulo 8, e nos confins da terra através de Paulo, a partir do 19, 20 e 21. O Espírito Santo ainda continua em Paulo, e no 22 da perseguição, e Paulo encerra a sua carreira. Então você vê que há uma sequência, rapidamente passando alguns capítulos de Atos. Em todos eles,
o Espírito Santo está movendo. Em todos eles o Espírito Santo está conduzindo. Então eu digo que o livro do Espírito Santo, ele não tem um amém, porque ele está continuando aqui na vida da igreja. Ele está continuando de séculos em séculos, o evangelho sendo levado, pregado, convertido, e ele move o coração das pessoas. Então ele fala isso. Eu fico maravilhado, William. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Quando ele começa a falar no versículo 1, ele diz assim, para você ver que Atos foi um começo. E Jesus é tão humilde na colocação de Lucas, que ele fala que tudo que Jesus fez também não concluiu. Foi o começo. Olha o que ele fala. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então a ação de Jesus também não foi conclusiva. Pela humildade que o Espírito Santo coloca no coração de Lucas ao escrever isso, dizendo, o próprio Jesus começou e não concluiu. Alguém poderia me corrigir e dizer, não, mas Jesus disse, está consumado. Não, ele não concluiu o projeto de salvação. Por quê? Quem tem que levar o bastão agora é a igreja. Jesus é o Salvador, e passa o bastão no versículo 8 do capítulo 1, dizendo, ide. Ele diz assim, todo o poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide e pregar o evangelho. Então Jesus inicia, e o Espírito Santo ele é tão caprichoso, que ele coloca assim, que Jesus começou a fazer. Em outras palavras, da boca do próprio Jesus para os apóstolos, ele diz assim, aquele que crê em mim, farão obras maiores do que essa. Isso prova justamente isso, que Jesus, na humildade da liderança dele, né? Porque o líder, ele é justamente aquele que começa, a fazer e a ensinar. Tem gente que gosta de fazer, mas não gosta de ensinar. Tem gente que gosta de ensinar, mas não gosta de fazer. O evangelho completo, o ministério completo é aquele que faz e ensina. Porque quem faz e não ensina, é porque tem medo que o outro saiba mais do que ele. Quem ensina e não faz é um hipócrita, porque ele só ensina e não faz. Jesus, através da boca de Lucas, ensina que nós temos que começar a fazer e ensinar. Não é? Porque só ensina. Por quê? Porque o objetivo do evangelho é ensinar. Por quê? Porque através do ensino, do conhecimento, do aprofundamento, você vai crescer e vai fazer com que outros também cresçam. Por isso que Jesus disse, não façam membros, não façam números, não façam multidões, façam discípulos. Aleluia. O que nós precisamos nos últimos tempos é discípulo. Nós precisamos de membros, nós precisamos de discípulos. Jesus fez questão de trabalhar com discipulado. É aquele que ele ministrou. Ele pega 11 homens da Galileia, a Galileia dos gentios, pescadores, pessoas rudes, pessoas condenáveis à margem naquela época, com cobradores de impostos, pessoas improváveis, pessoas até com caráter diferenciado do que depois ele entrega. Augusto Cury diz que ele era ateu e ele se converte ao evangelho porque ele estudou a personalidade de cada apóstolo. E ele fala, só Jesus podia mudar o caráter desses caras. Então eu passei a acreditar no evangelho depois que eu estudei isso. Um psicólogo. Então ele diz assim, então Jesus pega uns caras improváveis e molda eles em discípulos. E diz, agora vocês podem ir fazer discípulo, como eu fiz com vocês. Igreja de Atos é a igreja que faz discípulo. Aleluia. Porque é a igreja que faz e ensina. Aquele que só, tem gente que só fala que faz, mas não ensina. Ele guarda para ele. Ele fica para ele. Esse que fala que faz e não ensina, tem medo que alguém cresça mais do que ele. Jesus não. Olha o exemplo de Jesus. Vocês farão as obras que eu faço e farão maiores do que essa. A humildade do Deus Filho falando com a igreja. Porque de fato ele ficou 3 anos e meio aqui e os apóstolos fizeram coisas muito maiores. Aleluia. Maiores em quantidade, em amplitude, em avanço da palavra. Então eu fico apaixonado quando ele coloca algumas coisas assim. Jesus fazia e ensinava. Sabe o que significa ministério do fazer e ensinar? Ministério completo. Jesus tinha o ministério completo.
O ministério de Jesus não devia nada para ninguém. Algum momento ele curava, no outro momento ele ensinava. Mais ensinava do que curava. Às vezes ele curava e falava, não conta para ninguém, porque o meu ministério é de ensinar. Aleluia. Ele dizia assim para os fariseus: vocês examinam as escrituras como ninguém, porque vocês pensam que porque vocês buscam que elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então, se vocês examinam de uma certa forma, que vocês não estão enxergando, porque elas testificam de mim. Então Lucas, ele nos deixa tão maravilhado. E olha que coisa linda. Mateus 3 fala que Jesus fazia obras cheio do Espírito Santo. Jesus fazia o ministério dele cheio do Espírito Santo. O Deus Filho se submeteu ao ministério do Deus Espírito Santo, e tudo aquilo que Jesus fazia era por ser cheio do Espírito Santo. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo tem o ministério completo. Quem é cheio do Espírito Santo faz e ensina e faz. Aleluia. E Jesus agia pelo Espírito Santo na vida dele. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E diz o texto que ele ministrava pelo Espírito Santo. Ele vivia debaixo da ação do Espírito Santo como homem aqui na terra, mostrando que a direção da igreja seria tão somente pelo poder do Espírito Santo sobre ela. Lá em Atos 10, fala também que Jesus era cheio do Espírito Santo. Pedro relata isso. Jesus cheio do Espírito Santo. Em alguns textos, o que significa Jesus cheio do Espírito Santo? Significa Jesus na dependência do Espírito Santo. Por isso que Jesus orava tanto. Por isso que Jesus ensinava tanto. Porque o ministério dele é o ministério do orar e fazer. Tem gente que gosta de orar, mas não gosta de fazer. Tem gente que gosta de fazer, mas não gosta de orar. E o ministério completo é esse, que começa a fazer e a ensinar, porque alguém vai dar continuidade naquilo que você começou a fazer. Eu falo sim, a maior expressão da palavra sucesso é quando você diz assim: sucesso é quando o teu sucessor é bem sucedido. O sucesso individual não existe, ele não tem sequência, não tem continuidade. Então, ele, ainda nesse versículo 1, Jesus começa a fazer. Na humildade, ele diz assim: olha, ele só começou a igreja, agora é com vocês. Então ele ensina e ele faz. E eu penso assim, tem gente que prega muito, fala muito, mas não faz. Tem gente que tem uma palavra poderosa, mas não tem poder no caráter para fazer. Olha que palavra poderosa, mas não faz. Se você ensina e não faz, você é incompleto. O ministério que Jesus nos ensina é esse: fazer e ensinar. Onde ele estava? Ele dizia assim: meu pai trabalha até agora e eu também. No dia que ele resolveu ficar na casa dele, quebrar o telhado dele e descer um paralítico no meio da casa dele, ele curou a todos. Ele dizia: o filho do homem, Senhor, eu quero te seguir aonde o Senhor for. Ele falou: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as aves do céu têm seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se quer me seguir, tome todo dia a sua cruz e venha atrás de mim. Ele fazia e falava. Aleluia. Tanto é que nós que somos pais, funciona assim: se você falar e não fizer, não adianta nada. Pais e mães, né? Ensina e faça. Senão, né, não vai ter sentido, vai ser incompleto aquilo que você está ministrando. Então Jesus, ele começa e ele traz no ministério do ensino. E sabe, Jesus, olha que interessante. Olha que, eu marquei até umas coisas aqui. Todo ensino é para o quê? Para o desenvolvimento de alguém. Por que você vai na escola? Por que você faz a faculdade? Por que você faz um curso técnico? Por que você faz um cursinho? Para que você desenvolva alguém. Ou para que alguém se desenvolva naquela técnica que ele está aprendendo. Então, o ministério de fazer e ensinar
é que haja um desenvolvimento na igreja, e que haja um desenvolvimento daqueles que estão aprendendo. Eu vou chegar lá, calma aí, olha só. E aí eu digo que o ministério que Jesus tinha, que era com... Olha o que Jesus faz. O tempo todo, João fala, ele estava no princípio com ele. Aquele que era desde o princípio. Então ele tinha o quê? O Pai. E Jesus tinha o quê? O céu. E Jesus faz o quê? Ele compartilha o Pai e compartilha o céu. Quando você ensina e faz, você está compartilhando aquilo que você recebeu. Aleluia. Paulo faz isso. Aquilo que o Senhor nos ensinou. Só pode ensinar, só pode compartilhar quem tem. E aí eu vou dizer o seguinte: o ministério tem que ser um ministério paternal. Por quê? Porque só o pai e a mãe quer ver na vida do filho algo melhor do que tem na vida dele. Só pai e mãe. Os amigos, aliás, alguém já disse, eu gosto como que chama o professor? Mário Cortella. Mário Cortella fala assim: você quer saber se você tem amigo? Chama algumas pessoas na sua casa, conta que você conseguiu conquistar alguma coisa, você vai ver. O amigo sempre aplaude. Né? Tem gente que diz assim: oh, eu comprei um carro novo. O cara, oh, legal. No outro lado fala: desgraça, eu não consigo. O amigo não. O amigo diz assim: glória a Deus na sua vida. O amigo vibra com o crescimento do outro. Jesus falou assim: eu vos chamo de amigo, não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o amigo sabe. Jesus chama eles de amigos. Então olha que isso, só pode passar o melhor para o outro se o ministério for paternal, se o ministério de pai, ministério de mãe. O pai e a mãe são os únicos que olham para a pessoa e dizem assim: eu quero que ele seja melhor que eu. Alguém em alguma empresa chama para entrevista, William, Sandra, a empresa chama você para entrevista, você fala assim: o que você pretende nessa empresa? Se você olhar para o dono da empresa e falar: eu quero estar no seu lugar, ele vai mandar você embora. Já teve alguns exemplos mostrando o contrário, mas é raro. Você chega para o gerente: olha, eu estou fazendo aqui uma entrevista com você, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar nessa empresa. O senhor tem algumas habilidades? Sim, a minha habilidade é isso e aquilo. O que o senhor pretende com essa empresa? Eu quero sentar na sua cadeira. O cara fala: vai embora, não é isso? Mas o pai e a mãe não. O pai e a mãe chamam o filho e dizem assim: eu quero que você seja melhor que eu. Sem dor no coração. Aleluia. Então o ministério que não é um ministério paternal é um ministério incompleto. O ministério tem que ser aquele que passa, que leva, que avança, que faz o outro crescer, que levanta, que dá moral, que ensina e faz. Porque as pessoas estão de olho na gente. Opa, o cara só fala. Não, tem que fazer. Mais faz do que ensina. Porque o fazer já é um ensino. Jesus ensinando a gente. Jesus disse para os discípulos: farão maiores do que essas. Aleluia. Você imaginou Jesus olhando para os discípulos? Eu até anotei aqui. Jesus olha para eles e diz assim: olha só, por que Jesus tinha discípulo e não tinha multidão? Eu estou falando do ministério. É uma palavra ministerial hoje, para começar o ano. Porque Jesus, no versículo 1 ainda, eu vou no 2 daqui a pouco. Por que Jesus tinha discípulo e não tinha multidão? Porque Jesus, o discípulo, você vê algum discípulo na Bíblia pedindo milagre? Quem pedia milagre? A multidão. Sabe o que os discípulos pediam para Jesus? Ensina-nos a orar. Porque o discípulo quer ensino. Aleluia. A igreja discípula ou discipuladora é aquela que quer aprender para ensinar. O discípulo em nenhum momento falou assim: Jesus, eu estou com um problema aqui, ó. Estou passando por um problema de saúde. Não que a gente não deva orar um pelo outro, mas o pedido dos discípulos para Jesus foi, capítulo 11 de Lucas: Senhor, ensina-nos a orar. Olha isso, ensina e faz. Aleluia. Jesus ensina-nos a orar. Tem gente que
Quando você fala de oração, você tem que orar. Se você fala de oração e você não ora, você é incompleto. Tem gente que fala de honra, mas não honra. Se você fala de honra, mas não honra, você é incompleto. Aleluia. Tem gente que fala de fidelidade, mas não é fiel. Se você fala de fidelidade, mas não é fiel, você é incompleto. Se você fala, ensina e não faz, seu ministério é manco. Aleluia. Um ministério paternal é aquele que cresce para passar para o outro, para ser melhor do que ele. Se Jesus falou para os discípulos, vocês vão ser melhor do que eu, por que nós seguramos coisas? Aleluia, que nem a nossa. Olha isso, ministério paternal é isso. Certa vez Jesus olhou para os seus inimigos, olha isso, e falou assim para eles: aponte um erro em mim, aponte uma falha em mim. Para os inimigos. Se você chegar para os seus amigos, William, e falar assim, aponta um erro, uma falha em mim, os amigos vão falar assim para você, amigo, vai falar assim, deixa para lá, William, vai, que isso? Vai lá, rapaz, me chama no privado, aí a gente bate o papo. Não é isso? Amigo é assim, né? Amigo não quer problema. Às vezes tem uns amigos que falam, ó, você precisa melhorar algumas coisas. Mas amigo é meio que, eu não quero atrito, amigo é amigo. Ele aceita você como você é. Agora imaginou se o William ou o Amarildo chegar para um inimigo e falar, aponta um erro em mim? Ele vai falar até o que você não tem. Não é? Ele vai inventar. É os Facebook da vida, e pau no cara. Os caras não te conhecem e falam de você. Não é? Jesus olha para os discípulos e diz assim, para os inimigos, e diz assim, aponta um erro em mim. Aleluia. Sabe o que é isso? Vou te dar o nome. Autoridade. Só tem autoridade quem faz e ensina. Autoridade é algo que você adquire porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, opa, pode escutar, que aí o cara faz. Não é só de falar, não. Jesus chama os inimigos e fala assim, aponta um erro em mim. Sabe o que eles fizeram? Não acharam nenhum. Sabe o que ele falou para eles? Vocês são os filhos do diabo. Aleluia. Jesus apontou erro neles e eles não acharam nenhum em Jesus. Jesus não achou nenhum? Vocês são filhos do Satanás. Pronto, eu achei o erro em vocês. Quem pode fazer isso? Quem tem autoridade. Aleluia. Chega diante das pessoas que você convive, que você trabalha, e as pessoas vão ver que você não é só uma casca, que você não é só o que fala, mas você é. Isso se chama autoridade. Alguém pode até te contestar. Mas a igreja, você fala assim, olha, Jesus me deu uma autoridade. Você lembra como que eu era? Você sabe como que eu sou hoje? Eu estou vendo. Então isso se chama autoridade para falar. Muda a sua vida. Conserta a sua casa. Aleluia. Só pode fazer isso quem tem autoridade. Aleluia. Só pode fazer isso quem tem autoridade. Quem tem moral. Nos termos de hoje. E Jesus faz isso. Chama os inimigos. Aí eu fico doido, né? Eu não vou longe. Eu vou terminar logo. Versículo 2. Olha isso. São só 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Eu pego algumas coisas aí. Aleluia. Até o dia em que foi, olha lá, até o dia em que, depois de haver dado o quê? Mandamentos. Aleluia. Eu fico com essa palavra, olha isso. Mandamentos são princípios. Uma igreja que passa princípios é uma igreja que estabelece discípulos. Mas aí não está escrito discípulo. Está escrito apóstolo. Mas o que eram os apóstolos? Apóstolo só podia ser considerado apóstolo porque ele andou com Jesus. Tanto que Paulo, quando ele começou o ministério, não deixaram ele fazer parte do apostolado. E ele disse assim, peraí, ele mesmo me chamou. Eu estava indo para Damasco, vi uma luz, caí da minha cavalgadura e ele falou comigo. E eu tive com ele cara a cara. E ele me ensinou. Então eu sou maior do que vocês. Olha isso, meu ministério é até maior. Porque eu tive com ele. Paulo teve que mostrar. Tanto é que em Coríntios escreve: eu vos ensinei aquilo que eu aprendi do Senhor. Porque ele se firma como apóstolo.
quando Judas traiu Jesus, ele tira a própria vida, eles fazem um sorteio para escolher um outro apóstolo que andava com Jesus. Olha isso, porque só é apóstolo quem andava com Jesus. Então vamos fazer um raciocínio reverso. Se é apóstolo quem andava com Jesus, antes de ser apóstolo era o quê? Discípulo. Antes de ser apóstolo tem que ser discípulo. E o discípulo, o quê? Ele aprende com aquilo que Jesus ensina. Aleluia. Antes de ser apóstolo, eles eram discípulos. E o que Jesus fazia para eles? Jesus ensinava o quê? Princípios. Jesus ensinava mandamentos por intermédio, olha lá, mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre Jesus. Espera aí, o Espírito Santo ainda não tinha descido na igreja, estava ministrando na vida de Jesus. E o que eu fico aqui com esse texto, para você segurar essa, aleluia. Jesus passava o que para os discípulos? Mandamentos. Vamos traduzir a palavra mandamento: instruções. Se eu estou discipulando, eu estou instruindo. Ministério paternal, eu quero que você seja melhor do que eu. E eu, para isso, eu tenho que te instruir. Aleluia. Quando orardes, orem assim. Aleluia. Vocês não precisam jejuar agora, porque o noivo está com você, mas depois vocês precisam. Nem por uma hora vigiai comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ensinos de Jesus para os discípulos. Aleluia. E eles foram discipulados até se tornarem apóstolos, até serem aqueles que iam passar aquilo que eles aprenderam. E eles aprenderam. Se você entra pela igreja, pelo discipulado, você vai cuidar de alguém discipulando. Aleluia. Se alguém cuidou de você e você está aqui, você vai passar isso para frente, porque você agora é um apóstolo, entre aspas. Você agora tem o teu chamado e você tem o teu ministério. O ministério de evangelizar. Mas você só faz isso porque você entrou pela porta do aprendizado. Jesus trazia para quem? Aos apóstolos que eram discípulos. Aleluia. Jesus estava pregando, os discípulos, discípulo não estava preocupado com o milagre. Ele estava preocupado com o ensino. Jesus estava pregando, ele encostava em Jesus e falou: Senhor, o Senhor falou por parábola? Explica para nós. Não é? O discípulo está preocupado em aprender, em crescer. Por isso que para você fazer, você tem que aprender. Aleluia. E eles olhavam para Jesus e falaram: ensina-nos a orar, ensina-nos a parábola. Por que o Senhor falou por parábola? Que sinais é esse? A pergunta que ele faz aqui: será nesse período que restaurarás o reino a Israel? Eles estão aprendendo, eles estão preocupados no aprendizado. Não fica pedindo um milagre. Sabe quem pede milagre? A multidão. Aleluia. Mas eu vou te dar uma chave agora. O princípio que Jesus deu e os discípulos aprenderam, através desses princípios, quem fez milagre na Bíblia? Os discípulos. A multidão fez milagre? Não. Por quê? Porque só pedia milagre. Aleluia. Por que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque tem muita gente atrás de milagre e não de princípio. Aleluia. E às vezes quando você é abençoado, olham para você e falam assim: nossa, Deus fez um milagre em você. Falou: não, Deus não fez milagre em mim, eu tenho princípio. Aleluia. Princípio da honra, o princípio do trabalho, o princípio da verdade. Tem gente que olha para você e fala assim: nossa, você casou? Que coisa linda, não? Deus fez um milagre em você. Não, falei: não, eu esperei o tempo de Deus, esse é princípio. Aleluia. Eu e ela estamos na mão de Deus, isso é princípio. Então os discípulos não iam atrás de milagre, eles iam atrás de princípio. Como eles iam atrás de princípio, Deus fazia milagre através deles. Olha o que Deus está falando aqui: se você está na igreja por princípios, Deus vai te usar para fazer milagre na sua vida e na vida dos outros. Mas quem está na igreja por milagre, está igual a multidão. Acabou o milagre, acabou Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você vem para a igreja por princípio, alguém pode olhar para você e dizer assim: nossa, você não tinha nada, hoje você tem, você prosperou. Olha que milagre. Você vai olhar para ela assim: não é milagre, não é princípio. Eu honrei pai e mãe, eu trabalhei. Aleluia. Isso é princípio bíblico. Vai ter com a formiga, não é isso que Salomão fala? Mas então não foi milagre, não, foi princípio. Mas então não aconteceu milagre, aconteceu. Como eu me apeguei ao princípio, Deus fez milagre. Aleluia. Como eu me apeguei ao princípio, Deus fez milagre.
Ou eu vou naquela igreja, porque lá tem milagre da prosperidade. Não, milagre da prosperidade é para quem tem princípio. Quem não tem princípio é só um ganha dinheiro, no outro dia perde. E a prosperidade é quando você passa para o outro, não quando você fica para você. Aleluia. Isso é ser próspero. Uma mesa farta é ser próspero. Dividir o que tem é ser próspero. Você ter e não repassar, isso é egoísmo. Se Jesus dividiu o céu com você e dividiu o próprio Pai, por que nós não podemos dividir o mínimo que nós temos? Aleluia. Isso é ministério de paternidade. Quando eu falo ministério, é o ministério reino. Não, você, é o teu ministério. Guarda isso. Guarda isso. Quem quebra princípio, corre atrás de milagre. Eu vou na igreja do homem do chapéu lá. Você compra o chapéu a R$500 para ser curado, mas não tem princípio. Não estou criticando o ministério, porque Deus usa para milagre. Deus faz milagre, mas só milagre sem caráter não muda nada. Aleluia. Só milagre sem caráter não muda nada. Olha lá. Quem quebra princípio corre atrás de milagre. E quem pratica princípio, o milagre corre atrás dele. Aleluia. Deus olha o William e fala: ó, William, quem te viu, quem te vê. Jesus fez um milagre. Foi, não é princípio. Por causa do princípio ele fez o milagre, mas primeiro foi o princípio. Eu mudei de vida, eu decidi mudar. Eu decidi ter caráter. Eu decidi fazer e ensinar. Tem gente que prega, não faz nada, não acontece nada, porque a vida dele não faz aquilo que ele fala. Aleluia. A vida dele não é aquilo que ele prega. Só ensina quem vive. Teólogo, teórico, não tem prática. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Porque se você fala que tem fé e não mostra as obras, aleluia. E as pessoas falam assim: eu sou do reteté, eu sou do poder, eu sou do aleluia, eu sou do glória a Deus, eu sou do celularzinho na orelha. Sabe a turminha do celular? Ótimo. Muita unção, pouco princípio. Não muda nada. O Espírito Santo não se limita ao reteté. O Espírito Santo não se limita aos pulos, às gritarias. Não, o Espírito Santo, ele quer trabalhar no teu caráter, para que você possa fazer isso e as pessoas olharem aquilo ser ensino na vida de alguém. Aleluia. Tudo aquilo que você faz tem que ser ensino na vida de alguém. Então, família que pratica princípio, aleluia, colhe milagre. Família. Agora, tem gente que vai atrás de segunda-feira, é a segunda-feira do milagre urgente. Terça-feira é a terça-feira do milagre não tão urgente, né? Na quarta-feira é o dia dos desesperados. Na quinta-feira é o dia dos que não têm carteira assinada. Na sexta-feira é o dia da libertação, você que tem no seu nome para os bichos. E assim vai. E as pessoas ficam presas a milagre. Mas se você ensinar para ela princípio e caráter, o milagre que vai correr atrás dela. Aleluia. E as pessoas vão olhar para você: nossa, como você cresceu. Aquela igreja é uma igreja de milagre. Não. Aquela igreja ensina a palavra. Aleluia, porque a palavra traz caráter, traz princípio. E se você não ensinar, ninguém vai fazer. E se você não fizer, ninguém vai aprender. As pessoas estão de olho em cada um de nós. Glória a Deus. Olha isso. Família que pratica princípio, colhe milagre. Quem quebra princípio, corre atrás de milagre. E os discípulos queriam aprender: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Aleluia, glória a Deus. Se você está na igreja com essa mentalidade: eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero desenvolver para ensinar, você vai se tornar um discipulador. E aí Jesus diz assim: ide fazer discípulos em meu nome. Do jeito que eu fiz com vocês, faça com outro. Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus em um ano? Quantas pessoas nós discipulamos em um ano? Se nós discipularmos, se 10 membros da igreja discipular 10 pessoas, nós seremos 20. Se 20 discipular 20, seremos 40. Se 40 discipular 40, seremos 80. Só discipula, só ensina quem faz. Só faz quem pratica princípio. Quem pratica princípio tem milagre.
Aleluia. A multidão recebia milagre, mas não fazia milagre. Os discípulos praticavam o princípio e Deus usava para fazer milagre. Aleluia. Aleluia. Não, eu não terminei a mensagem. Olha isso, agora você vai cair da cadeira. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ele foi elevado às alturas. Olha lá. Aos apóstolos que ele escolheu, foi elevado às alturas. Fala assim comigo: rejeitado embaixo, recebido lá em cima. Uma mulher chamada Maria, a barriga mais ou menos assim, faltando horas para nascer, vai no vilarejo com outro senhor chamado José e chega lá, bate no hotel. Não tem lugar. É assim, né? Olha para baixo, para cima. Não tem lugar para o senhor aqui. Aí ele vai na outra. Pim, bom. A Maria, não aguento mais andar, Zé. Imagina, com cólica de rim, né? Dizem que é parecido, né? Pim, bom. E aí? Tem lugar para minha esposa ter um filho? Aqui não, Zé. Vai no outro lugar, Dona Maria. É a Dona Maria. Aleluia. Rejeitado no ventre. Rejeitado aqui embaixo. Recebido lá em cima. Dona Maria com a barrigona. Seu Zé atrás. Não tem lugar. Alguém olhou e disse: Dona Maria, vem para aqui. A senhora quer o quê mesmo? Eu quero... Meu filho vai nascer. Imagine ela, a cabeça dela. É Deus aqui. Deus na barriga. Maria andando com ele, com Deus na barriga. E os homens disseram: não tem onde ele ficar. Aí alguém diz assim: tem uns lugares aí que tem uns boi. Aleluia. Tem uns lugares que tem umas vacas. É ali, tá vendo aquele ranchinho? E os magos do Oriente, na Bíblia. Vou seguir a estrela. Até arrepia. Aleluia. E os homens? Põe ali, naquele lugarzinho ali, toca o boi. Imagine, toca o boi e deita lá, mulher. Talvez ali, o fazendeiro, não, fica aí, você não tem que ficar mesmo, vai nascer isso aí. Mas sabe por quê? Jesus nasceu na estrebaria, sabe por quê? Aleluia, porque lugar de cordeiro. Aonde que o cordeiro nasce? É entre os animais. Aleluia. Rejeitado na barriga. Tem gente que diz assim: eu fui rejeitado, eu estou com depressão. Aleluia. Você vai ser recebido no céu. Para, vou pregar mais. Aleluia. Pode continuar? Olha só, Jesus na manjedoura, cordeiro. Aleluia. Na barriga, rejeitado. Na hora de nascer, na estrebaria, porque lá é lugar de cordeiro. Aí Jesus cresce 30 anos, tá? Atleticamente formado. Jesus vai pregar. Hoje a primeira lição do mestre. Ele ensinava os doutores, pega o livro, abre no rolo de Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Primeira pregação de Jesus. Todo mundo diz: é o filho do carpinteiro. Ele vai pregar, vamos assistir. Aí ele vai lá e prega e diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Aí todo mundo olhando para ele fala, todo mundo fitando os olhos nele, porque aquele tempo ele pregava no meio. Ele sentava no meio, as pessoas ficavam olhando para ele. E ele diz assim: fecha o livro, enrola o rolo, devolve para o assistente, diz assim: hoje se cumpriu essa palavra na minha vida. Olha a rejeição. Pegaram ele vai lá no monte para jogar para baixo. Aleluia. Rejeitado aqui embaixo. Fala de novo. Rejeitado aqui embaixo, recebido lá em cima. As pessoas olham para você e falam assim: você, crentinha, atrás daquela igrejinha, daquele povinho, andar com a bibrinha, da glorinha, aleluia, rejeitado aqui embaixo, recebido lá em cima, aleluia. Aqui as pessoas não sabem nem o seu nome, cidade pequena, então fala assim: de que gente que você é, aleluia, mas a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro da vida, o teu nome está escrito no livro da vida, aqui embaixo, quem você é? De onde você veio? Que família é sua? Você tem posse? Não, eu tenho Deus. Aleluia. Olha só Jesus. Jesus então
rejeitado na sinagoga. Expulsaram ele do dia que ele pregou a primeira mensagem. Já pensou, William? Primeira oportunidade, esse cara pega você e fala, some daqui. Aleluia. Na barriga, na estrebaria, na sinagoga. Aí ele vai para as terras de Gadara. Tem um cara endemoniado, 1000 demônios no cara lá. O cara mata, come, corta, arrebenta, prende, tudo, ninguém aguentava. Aí não tinha polícia federal, polícia civil, militar, não tinha ninguém. E Jesus chega lá e o cara sai e vem nos pés de Jesus. Trocadinho, arrumadinho, barba feita, roupinha da hora, sentadinho, quietinho, manso, Jesus falando para Jesus, eu quero seguir o Senhor. Olha a multidão falou assim para Jesus, some daqui. Aleluia. Se um homem, o Senhor jogou 2000 porcos no abismo, então se o Senhor andar aqui, acabou a nossa fábrica. Aleluia. Expulso da ilha. Jesus foi expulso da ilha. Eu vou longe. João capítulo 7, a família de Jesus dizendo, onde ele está? Quero falar com ele. A família de Jesus rejeitou Jesus. Você acha que você tem rejeição? Só porque você é crente. E hoje, Miller, hoje é meio velado a rejeição do crente. Porque hoje está na moda você não discriminar religião, está na moda, né? Não, nós somos todos irmãos, nós somos todos filhos de um Deus só. A falha é essa. Só que a hora que você fala, né? Você chega num lugar, ninguém dá 3 passinhos assim, ó. Convida todo mundo para formatura. Você não, porque você não vai na balada, você não vai encher, tomar um goró, não é? Você vai na sua. Não, aquele lá não, tira ele fora do... Você é crente. Aleluia, é assim, não vota nele não, ele é crente. Rejeição, Jesus, rejeitado aqui embaixo, recebido lá em cima. Olha só, a família de Jesus, a sua irmã está aí fora. Os irmãos queriam prender Jesus, porque acharam que não era o ministério dele. Capítulo 7 de João. E eu vou um pouco mais longe. Aí a família rejeita Jesus, ele vai para a cruz. O que é a cruz? A cruz significa, não tem vaga entre nós. Condena ele. Pilatos liberou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele disse, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. A mulher de Pilatos disse assim, não põe a mão nesse homem, eu tive um sonho terrível com ele. Pilatos lava a mão e ele olha para os judeus. O costume nosso é soltar um prisioneiro na Páscoa. Então esse homem não tem nada, eu soltaria ele. O que vocês escolhem? O Papa Francisco... O Bin Laden, que é o matador aí. Não, então fala o seguinte, a Maria Teresa de Calcutá, vamos usar um exemplo, né? Bom, prenda ela. Pegaram Jesus e botaram do lado de Barrabás. Olha Pilatos. Pilatos fazia assim, vocês querem soltar esse Jesus, esse ou aquele? Esse ou aquele? O povo, solta Barrabás. Rejeitado aqui, cruz para ele. Quer que eu pare por aqui? Jesus foi para o túmulo e o túmulo não o recebeu. A Bíblia diz que quando for olhar ele no outro dia, ele não estava mais lá. Rejeitado desde o ventre. Aleluia. Rejeitado desde o ventre, mas recebido onde? Alturas. Aleluia. Rejeitado no ventre, recebido nas alturas. Sabe que o Salmo 24, esse aqui é para acabar. Jesus rejeitado no ventre, rejeitado na pregação, rejeitado na família, rejeitado no ministério, rejeitado na cruz, rejeitado no túmulo, foi recebido no céu. Aleluia. Eu não sei que tipo de rejeição você está tendo, mas você vai ser recebido no céu. Você vai ser recebido no céu, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Olha isso. E quando ele é rejeitado na terra, o Salmo 24 fala assim, o anjo vai levando Jesus para o céu. A Bíblia diz, 2 varões, um do lado do outro, leva ele numa nuvem no céu. E quando ele é levantado no céu, o Salmo 24 revela o que acontece. Um anjo lá do portal diz assim, o que está aqui embaixo grita assim, levantai-vos, ó portais eternos. O de cima grita assim, para quê? O de baixo grita assim, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. E o outro grita lá de cima, quem que é esse Rei da Glória? Ele fala, é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, o princípio, o fim, o alfa e o ômega.
rejeitado na terra, recebido no céu. O Pai fala com ele dizendo assim: eu já te glorifiquei e eu ainda te glorificarei. E Estevão viu ele sentado do lado direito do Pai. Direito significa no mesmo nível de autoridade no céu. Rejeitado na barriga, rejeitado na pregação, rejeitado na cruz, rejeitado na família, recebido no céu. Aleluia! A Bíblia diz que ele ainda fica conosco. Ele fica lá 40 dias. Aleluia! Eu comecei a falar do Espírito Santo e não terminei, vou falar agora. A Bíblia diz que ele fica 40 dias aqui depois da ressurreição. 10 dias depois era o Pentecostes. Pente significa 50. 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes significa colheita. 50 dias para a colheita. Era a festa do Pentecostes, a festa da colheita. Jesus fica 40 dias com os discípulos. 10 dias entre Jesus subir e os discípulos, Atos 1:8, e recebereis poder do Espírito Santo. 10 dias. Olha só, Jesus estava onde? Lá em cima. E a igreja? Aqui embaixo. E o Espírito Santo estava onde? Lá em cima. Jesus falou assim: eu rogarei ao Pai. Aí pare um pouco comigo. Jesus não é Deus? É ou não é? Por que Deus precisou rogar? Por 3 coisas: humildade de Jesus, respeito ao nível de autoridade. Terceiro, lá em Ezequiel, até Malaquias, o Espírito Santo ele vinha, se apoderava e voltava. Sansão, o nego pensa que era um cara halterofilista. Sansão acho que era igual eu, franzino. Uma hora que o Espírito Santo descia, ele pegava o portal da cidade e jogava no outro lado. Com uma caveira de jumento, matou 1000 homens. Só com osso de jumento. Imagina, o cara com osso na mão, pá, pá, pá. Sansão. Mas Sansão, o homem que nasceu para matar. Ele só tinha o quê? A posse do Espírito. Quando o Espírito saía dele, ele não era cheio do Espírito. O Espírito saía dele, aleluia. O Espírito Santo ele só se apoderava, aleluia. Mas aí, no capítulo 2, Pedro fala assim: irmãos, o que está acontecendo aqui não é embriaguez, não. Essa hora da manhã, não. Joel 2:28, o Espírito Santo acontecerá que nos últimos dias eu encherei, eu enviarei o Espírito Santo. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Ele diz assim: isso aqui é cumprimento de profecia. Então, diga comigo isso: o Espírito Santo era uma promessa. E eu li aqui: o Pai prometeu. O Espírito Santo era uma promessa. Ele vinha, se apoderava e subia. Quando Elias pegava a capa, batia, a água abria. O que Eliseu pediu para ele? Eu quero a porção do teu Espírito, porque o Espírito Santo era porção, era posse, porção dobrada. Aleluia. Então por que Jesus rogou? Falando do terceiro, eu não falei. 1, humildade. 2, respeito ao Pai. Terceiro, ele tinha que convencer o Espírito Santo. Por quê? Porque Ezequiel diz assim, que o Espírito Santo, sabe onde ele estava? Numa roda. Aonde o Espírito queria ir, os anjos levavam. Aonde o Espírito queria ir, Ezequiel, capítulo 1. Aonde o Espírito queria ir, anjos alados com 6 asas levavam ele. Imagine algo com 6 asas, com 4 olhos, com 4 rostos. Rosto de águia, rosto de homem, rosto de leão e rosto de boi. 4 rostos, 6 asas. O Espírito Santo falava: eu quero ir lá, fazia. A Bíblia diz: o Espírito estava embaixo do trono. É aonde o trono ia, o Espírito ia. E aonde o Espírito queria ir, os anjos alados levavam. E Jesus chegou para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu prometi que você tinha que ir lá embaixo. Aleluia. Imagina o Espírito Santo. Eu estou aqui, eu estou criando essa informação, mas imagina que foi assim. Conjectura minha, olha só.
Ô Espírito Santo, eu prometi que você vai lá embaixo. O Espírito Santo falando para Jesus: meu, olha o jeito que eu estou aqui. Aleluia. Não, dá uma olhada. 6 asas, 24 olhos, 4 rostos. Você quer que eu vá aonde? Ele mostra a nós. Ele põe o dedo assim, ó, lá embaixo. O Espírito Santo olha para nós e fala assim: o quê? Os caras têm 2 olhos e precisam de óculos para enxergar? Ah, não. Aí Jesus fala assim: olha para mim, Espírito Santo, eu prometi que você ia lá. Mas como você prometeu? Olha, minha mão, eu morri por eles. Quando Jesus disse assim: eu morri por eles, Jesus disse assim: eu acredito neles, Espírito Santo. Aleluia. Mas Pedro vai te negar. Não, mas ele também vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que o Espírito Santo veio e habita em você agora. Aleluia. Ele veio e está em você agora. Ele andava nas asas de um querubim. Agora ele anda dentro do teu coração. E sabe até quando? Ele olha para Jesus e fala assim: tá bom, é temporário, não é não? Ele falou assim: até que eu volte. Aleluia, aleluia. Ele vai ser aquele que vai conduzir a igreja quando Cristo voltar nas nuvens. Tessalonicenses capítulo 4. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. O trono não desce mais, porque o trono já desceu. Aleluia. Glória a Deus. E tem gente, vou corrigir um negócio aqui, está dizendo o seguinte: os mortos vão primeiro. Não, os mortos ressuscitarão primeiro. Leia o versículo. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois juntos estaremos com o Senhor. Aleluia. Não tem primeiro, tudo junto.